Fala, torcedor! Tudo bem com você? Bora falar de futebol aqui no nosso canal MOTV a partir de agora? Já peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, que é muito importante, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Olha, a gente está naquela luta para chegar a 1.500 inscritos. E aí a gente depende de você, que gosta do nosso trabalho, que acompanha aqui todos os dias o nosso resumo, né, do dia, falando do trio de ferro da capital. E a você também que gosta e estava aguardando esse pré-jogo desse clássico dos clássicos entre Sport e Náutico, Náutico e Sport, até porque essa é a primeira perna, é o primeiro momento, né, dessas duas equipes nessa final do estadual. Então, olha, meta o dedo nesse like, sem muito arrodeio, tá? Dá moral pra gente, porque a partir de agora vamos trazer as prováveis escalações, como vem o Sport, como vem o Náutico, para esse confronto de hoje, às 18 horas, na Ilha do Retiro. Iremos falar também de público, tá? De público. E vamos falar também de público já para o jogo da volta, viu? Não tem mais ingresso. A gente vai falar daqui a pouquinho. E claro, vamos falar o que é que tem de importante no time do Náutico, o que é que tem de importante no time do Sport, quem é o favorito, quem não é, quem chega mais forte, quem não chega. Tudo isso a partir de agora aqui neste canal MOTV. Então dá moral pra gente e comenta também, tá? Você que concorda comigo sim ou não, se você achar que eu falei alguma bobagem, fique à vontade para discordar, até porque esse canal é nosso. Então, a gente faz esse canal, tá? Eu dou minha opinião, você dá a sua opinião, você comenta. Aqui no vídeo eu consigo falar com você, mas nos comentários, aí você dessa madeira, dessa lenha, não precisa concordar comigo não, porque aqui não tem palavra de rei não. Mas vamos embora pro pré-jogo, porque esse jogo promete muito. Quem é que vai sair na frente nessa primeira perna da final do campeonato estadual? E aí, torcedor, pra gente iniciar falando do pré-jogo, a gente começa a falar de torcida. Tanto pelo lado do Sport, que é o mandante, mais de 26 mil ingressos vendidos, como também do lado do visitante, porque teremos a presença das duas torcidas. Isso é muito importante, tá? Mostrando aí que o futebol venceu. Espero que não tenha nenhum tipo de violência, nenhum histórico, nada durante o dia de hoje. É importante, nem nunca. Mas principalmente esse retorno da torcida para mostrar para o presidente da federação, Evandro Carvalho, qual eu tenho respeito, mas discordo dele bastante, que o torcedor pernambucano, aquele verdadeiro torcedor, esse sim tem o direito de ir ao estádio. Em dia de clássico, em dia de jogo, tá? É importante a presença dele. E, claro, a presença de duas torcidas dá um molho a mais, traz um molho a mais para essa final. Então, você, torcedor, que vai hoje para a Ilha do Retiro, você, torcedor do Náutico, torcedor do Sport, tá? Se respeitem, tá bom? É importante. A rivalidade tem, ela existe, é natural, mas não pode partir jamais para a violência. Tá? Violência nunca. Violência jamais. Que vença a melhor equipe, que vença a equipe mais preparada, faz parte. Derrota, vitória, empate, são 3 resultados que podem acontecer em um jogo. Empate, vitória e derrota. Isso aí é natural. Em uma final, título e perder o título. Isso faz parte. Mas nada de violência, nada de agressão, nada disso. Nada de homofobia, tá? De racismo, nada dessa porcaria toda aí, viu? Nada disso. Torcer, gritar, apoiar, faz parte. Faz parte, tá bom? Vamos para o jogo, né? Que eu sei que você tá doido que eu falo aí das prováveis escalações. Vamos iniciar com o mandante, que para esse confronto terá o retorno do Barleta, tá? Treinou aí, trouxemos nos resumos que realizamos durante a semana aqui nesse canal. Então, o Barleta vai para a partida, pelo menos é isso que a gente tem. É muito provável que o Gustavo Maia saia desse time, tá bom? E com isso, o Yuri Castilho deve ser o titular. E outro detalhe, o Gustavo Coutinho deve também ficar no banco nessa partida, e aí o Zé Roberto ser o titular. Então, veja que eu estou falando aqui de mudanças no ataque. Eu comecei já pela linha lá de ataque, lá na frente.
tá? Isso pode acontecer. Outra situação importante que a gente precisa abordar aqui também é o retorno do Felipinho na lateral esquerda. O Felipinho treinou durante a semana, também trouxemos aqui. Você pode pegar os nossos vídeos que você vai ver que a gente falou bastante sobre isso. E o Felipinho tá liberado, vai para o jogo. Aí é um reforço em tanto, porque o Davi Gabriel não conseguiu se encontrar. Tá? O torcedor já estava muito preocupado com isso, porque dá mais uma segurança. E querendo ou não, você vai pegar uma equipe que vai explorar muito esses extremos. Então, se os laterais não souberem, de alguma maneira, ter um volume de marcação interessante, importante, para que o jogo pede, para que o jogo vai pedir, aí o Sport pode se complicar. E principalmente com dois pontas agressores, né? De muita agressividade, que é o caso ali do Vinícius e o Todinho. E o Dodô que fica solto ali, buscando espaço. Então, esse retorno do Felipinho é muito importante. Então, o Felipinho deve voltar para a lateral esquerda. E a novidade, que é a que foi debatida, que foi conversada, torcida critica de cá, técnico dá sua visão, todo mundo ali vem, diz uma coisa, a imprensa fala, mas Thiago Couto será o goleiro, no lugar do House. E aí fica a expectativa, né, gente, para saber de que maneira será o comportamento do Thiago Couto nessa primeira partida, voltando ao esporte. No ano passado ele iniciou a Série A, foi emprestado para o Vitória, terminou o Campeonato Brasileiro da Série A como titular no Vitória, sendo goleiro do Jair Ventura, e agora retorna ao esporte. E aí fica a interrogação, como vai ser o comportamento do Thiago Couto nesta partida? De que maneira ele vai se comportar? Essa pressão que já vem em cima dele, expectativa também. Agora é bom que a gente ressalte aqui, eu não quero colocar água no chope de ninguém, tá, torcedor rubro-negro? Mas com a camisa do Sport, Thiago Couto também não foi tudo isso não, viu? O Kaique França era o goleiro do Sport titular. Você vai lembrar disso, tá? Aí o Thiago não deu certo, Kaique França não estava bem na Série A, trouxeram o Gabriel Vasconcelos do Vitória, aquela troca, né? Que o Sport fez. Empréstimo de lá, empréstimo de cá, vai e volta, mas o Thiago Couto também nunca foi essa unanimidade que agora está sendo pela torcida do Sport. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Hoje, dentro de campo, às 18 horas, na Ilha do Retiro, tem aí o Thiago Couto. E aí, torcedor, você deve estar me questionando, Moisés falou que tem pontos fortes no esporte. Veja, o esporte tem um setor de meio de campo que está mudando o tempo todo, né? Já teve o Pedro Martins, deve continuar, mas o meia já foi o Marlon, já foi o Iago, né? O Marlon, né? É Marlon o nome dele. Já foi o Iago, tá? Enfim, já teve várias mudanças nesse setor de criação do esporte, tá? E aí é aquela história, meu amigo. Esse meio-campo ainda não está entrosado, que é uma diferença para o adversário, né? Porque, veja, olha, eu volto a dizer, na minha opinião, tá, gente? O time do esporte é um time em formação. Veja que estamos falando de um Zé Roberto entrando como titular, de um Yuri Castilho tendo mais uma oportunidade, do Barleta, que nunca jogou com o Yuri Castilho em um jogo, fazendo isso, deve fazer isso hoje, tá? A gente tá falando de um goleiro que vai fazer sua estreia hoje. Então, é um time em formação. É um time com processo ainda de entrosamento, coisa que ainda não tem. Então, esse é um ponto fraco do esporte. E outra coisa, claro que a motivação para jogar contra o Retrô é uma coisa, para jogar contra o Náutico é outra coisa, e mesmo sendo uma final, né? E mais sendo uma final, melhor dizendo. Mas, de qualquer maneira, o Sport não fez um bom jogo. As duas partidas que o Sport fez contra a Fênix de Camaragibe, o Sport não jogou bem. Tá? O Sport sofreu gol no jogo de volta e por muito pouco até não tomou empate e talvez tivesse tomado a virada e tivesse ido para os pênaltis. Tá? Então, assim, eu vejo um Sport que ainda precisa melhorar muito. E o Roger Silva, ele tem falado, né, que o tempo é curto,
Alguns jogadores estão se conhecendo ainda. A gente sabe que entrosamento não se tem da noite para o dia. Veja que o Depena já apareceu como meio armador e hoje deve ficar no banco. Eu entraria com o Depena, sem nenhum medo. Acho que ele consegue distribuir mais, ele consegue jogar mais, tá? Agora, o Marlon, né? O Marlon, o nome dele é assim, o Marlon. Ele é um meia, mas ele consegue marcar mais do que Depena. Porque as características do Depena é de um atacante, do meio atacante, de um cara agressivo. O Marlon, ele consegue apoiar mais na defesa. Apesar que ele é meia. Mas no setor de marcação ele vai conseguir ajudar. Porque aí você tem o Zé Gabriel e tem o Pedro Martins, que deve ser o titular, deve voltar a ser titular. Ou seja, por isso que eu tô falando, o Sport tem algumas deficiências. Tá? Porque principalmente nesse setor de criação. E veja, a dupla de zaga está se conhecendo ainda. Tá? A gente precisa ter muito cuidado. O Augusto Pussi, que é lateral direito, tá? Mas é o menino da base, claro que já enfrentou o Sport nessa temporada, naquela goleada. Agora sim, aquela goleada ali já foi, né? Já foi. Agora é outro Sport, é a primeira vez que vai enfrentar esse time do Hélio dos Anjos. Esse time aí vai enfrentar, de fato, o time do Náutico. Enfim, provável escalação do Sport para você, torcedor. Thiago Couto, Felipinho, Marcelo Benevenuto, Ramon Menezes e Augusto Pussi. Esse é o trio o quinteto de defesa, contando com o goleiro. No meio-campo, Zé Gabriel, Pedro Martins, Marlon Douglas. E Marlon Douglas, esse é o nome dele, tá? E no ataque, Barleta, Yuri Castilho e Zé Roberto. Essa deve ser a provável escalação do técnico Roger Silva. É provável escalação, tá, torcedor? Não é que essa é a escalação, é a provável escalação. Vamos falar agora do visitante, que também tem algumas novidades para esse duelo contra a equipe do Sport hoje. Vamos lá. Qual é a novidade, Moisés? O gol. Muriel deve voltar à titularidade, deve ser o titular. Outro ponto importante. Jonas Toró e Felipe Saraiva, esses dois atletas, não são os titulares. Mas eles ficam ali no banco como opção. E aí, é uma dúvida. É pouco provável que eles estejam no banco hoje. Mas é bom que a gente não crave nada. Não vai cravar nada aqui, a gente não é louco. Mas aí você perde peças importantes ali para um segundo tempo, que é o caso do Jonas Toró, que já foi jogador do Sport, do Felipe Saraiva para explorar ali no 1-1, no finalzinho, segundo tempo. Você quer mais agressividade, você quer mais explosão, então você tem ali um Felipe Saraiva. Vamos lá, então vamos dar aqui um exemplo. O Náutico está vencendo o Sport por 1-0. E o Sport tem que se lançar para buscar um empate. Tendo o Felipe Saraiva, ele pode tirar o Todinho, colocar o Saraiva para explorar esses contra-ataques. Entendeu? A lógica? Mas aí é pouco. Aí tem essa situação que é dúvida, né? O Felipe Saraiva e também o Jonas Toró. Eu falei do titular, né? Muriel. Gaston defendeu um pênalti contra o Santa Cruz, mas também só foi isso. E deve ficar no banco, vai ficar no banco, né? Porque o Muriel volta. E a zaga, tendo ali Igor Fernandes e o atleta Wanderson. Porque o Matheus Silva só deve retornar, só deve ficar em condição, liberado ali pelo DM, só para a Série B. A lesão dele no joelho e até uma pequena ali fissura de LCA foi uma coisa mais aprofundada. Então, por essa razão, o Matheus Silva só vai estar à disposição do Náutico lá para esse mês, claro, mas só no finalzinho, que é quando o Náutico estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. Provável escalação do Náutico. Aí não tem muita novidade, né? Aí é uma coisa que a gente vem falando aqui, batendo o tempo todo. A gente já conhece o time do Hélio dos Anjos. Vamos lá. Muriel, a dupla de zaga, Igor Fernandes, Wanderson. As laterais, tendo o Arnaldo pela direita e
o Yuri Silva pela esquerda. No meio-campo ali, Samuel Félix, o Henderson, Dodô. E no ataque, Vinícius pela direita. Paulo Sérgio, artilheiro com 7 partidas, 7 gols marcados, sendo aquele cara móvel no setor de ataque, aquele homem referência, que não tem, o Náutico não tem um homem referência. O Náutico tem um camisa 9 que se movimenta muito, mas não é um camisa 9, 9, 9, porque o Paulo Sérgio ele não guarda a posição. Se você analisar o jogo, ele não faz isso, ele não guarda a posição. Ele é um cara que se movimenta muito, busca o jogo, agora ele está quase lá no ciclo de meio de campo, porque ele quer participar, ele é um cara que se movimenta. E caindo pela direita, tendo ali o Todinho. Então essa deve ser a provável escalação do Náutico, sem muitas novidades. O time do Náutico é muito agressivo. É um time que joga para cima em casa e fora. Nessa temporada tem sido assim. Mas é um time que dá muitos espaços. E aí você tendo Barleta e Yuri Castilho, o Náutico pode sofrer. Porque no jogo contra o Santa Cruz, o lado direito de defesa do Náutico, que sobe muito com o Arnaldo, tendo ali também o Wanderson. Esse lado direito sofreu muito. E olha que o Santa Cruz perdeu algumas oportunidades, mas sofreu muito, porque as melhores jogadas do Santa Cruz foram pelo lado esquerdo de ataque, ou seja, o lado direito de defesa do Náutico. Então, se o Sport souber aproveitar essas brechas, o Sport pode sobressair no contra-ataque. É bom que o Náutico fique ligado nisso. Outra coisa, quando o Náutico ataca, o Náutico, às vezes, deixa só um volante. E esse volante, ele fica em um posicionamento que dá condição de contra-ataque. Foi assim contra o Decisão. O Samuel subiu, o Henderson estava dentro da área. Claro que teve uma falta em cima do Samuel no contra-ataque, mas não tinha ninguém, né, em condição de deixar seu adversário em impedimento. Então, essas falhas, essas brechas, esses espaços, se o Sport souber jogar nesses espaços, o Sport pode levar melhor. Agora, o Náutico joga praticamente, eu falo isso direto, num 4-2-4. Porque o Dodô pisa muito na área. Ele está muito próximo à área. Porque o Henderson é um segundo volante, mas é um volante que constrói. Ele constrói muito. O Hélio já falou sobre isso. Ele constrói muito. Então, isso ajuda e dá mais liberdade para o meia. Porque aí você tendo o segundo volante construindo bastante, a movimentação do meia, ele pode pegar mais avançado, pisando mais na área para encontrar os pontos e também o Paulo Sérgio. Então essa é uma vantagem muito grande do Náutico. O Náutico joga bem. A dupla de zaga ainda não foi, de fato, testada. Apesar que eu tenho gostado do Igor Fernandes jogando. O Wanderson eu tenho minhas críticas. Mas, assim, ainda não foi testada. Tá? Ainda não foi testada. E vai ser testada hoje, às 18 horas. Pelo menos é isso que eu vejo. E a gente vai ver se realmente essa dupla de zaga, que não é essa, né? A dupla de zaga é Igor Fernandes e Matheus Silva, mas na falta do Matheus Silva tem o Wanderson. Tá? E aí resta saber. Resta saber como é que vai ser. Eu acho uma zaga muito lenta em alguns momentos. Tá? O Wanderson se perde demais, mas é claro que hoje é um jogo daqueles que a atenção tem que estar em 520, não é nem 220. Então promete muito, mas essas são as falhas que o Náutico tem. Dá muito espaço para o adversário. Mas também marca muito. É um time que marca muito mesmo. Então a gente precisa ver aí como vai ser esse comportamento do time do Náutico, do técnico Hélio dos Anjos e também Guilherme dos Anjos para esse confronto. Mas eu ainda entendo que o Náutico, no conjunto, é melhor, é o favorito. Até pela campanha. 9 partidas, 8 vitórias, apenas uma derrota. Sofreu 4 gols. E eu conto aqui, foi um gol contra o Retrô, foi um gol contra o Decisão, um contra o Retrô e 2 sofridos na última partida contra o Vitória fora de casa. Além disso, o Náutico não perde fora de casa há mais de meses. A última derrota do Náutico fora de casa foi para o Bahia na 7ª rodada da Copa do Nordeste do ano passado, 3-1, e foi ali no dia 7 de junho de 2025. De lá para cá, 13 partidas, 9 vitórias e 4 empates. Então, a equipe que acabou amadureceu muito, né, em jogar fora de casa.
o amadurecimento do Náutico foi muito grande. Muito, muito grande mesmo em jogar fora de casa. Agora, claro, volto a dizer, hoje é que o Náutico vai ser testado. Porque de todos os times que o Náutico enfrentou no Campeonato Pernambucano, o mais forte é o Náutico, o Sport. Nem o Santa Cruz deu trabalho ao Náutico. Não deu. O Decisão deu mais trabalho ao Náutico que o Santa Cruz. Então, de fato, hoje a gente vai ver como será esse comportamento do time do Náutico. O Náutico que busca a sua 25ª taça, mas isso só vai ser decidido no dia 8, né? E para esse jogo, o Náutico já vendeu todos os ingressos. Todos os ingressos, ou seja, teremos capacidade máxima lá, máxima que eu falo de público, né? A presença das duas torcidas, creio que deve chegar ali a 17 mil, porque não vai liberar tudo, porque tem aquela questão das divisas de segurança, coisa que vai acontecer hoje também na ilha, mas o público que está liberado, o público que tem para poder comprar os ingressos já comprou. Então, tchau. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Porque também, lá nos aflitos, no dia 8, vai ser um verdadeiro caldeirão. A arbitragem, né? Deixa eu trazer aqui a arbitragem, rapaz. O vídeo tá ficando longo, mas é um clássico e merece. Olha, quem apita a partida é o Marcelo de Lima Henrique. Ele é master, é do Ceará. Auxiliado por Nailton Júnior de Souza Oliveira, FIFA, do Ceará. O assistente 2 é o Luiz Cláudio Reganose, master, do Rio de Janeiro. Tá? O quarto árbitro é a Gleica Oliveira Pinheiro, FIFA, do Pará. O quinto árbitro é o Francisco de Assis da Hora, esse é da CBF, do Rio Grande do Norte. O VAR, Rodrigo Guarizó Ferreira do Amaral, FIFA, de São Paulo. E o AVAR é a Lilian da Silva Fernandes Bruno, master de São Paulo. Então, temos aí 7 profissionais. Não é possível que 7 profissionais vai fazer merda hoje. Não é possível uma coisa dessa. Agora, sinceramente, eu não gostei do árbitro Marcelo de Lima, não, tá? Sempre tem problema, é um árbitro muito, muito, muito complicado nas decisões. Ele não tem um critério nas faltas. Enfim, espero que ele faça uma boa arbitragem hoje, que não apareça. É só apitar a porra do jogo e não aparecer. Eu vou falar assim, desculpa o palavreado, mas é só isso. É não encher o saco. Porque tem árbitros que enchem o saco também. Agora, o jogador, né, tanto do Náutico como do Sport também, deixa o árbitro trabalhar. Deixa o árbitro trabalhar. Olha, pra gente finalizar aqui, esse encontro de hoje será o encontro de número 571 na história desse confronto. Ao todo, o Sport tem ali 218 vitórias, com 163 empates e 189 derrotas. 189 derrotas. O Sport marcou no Náutico 716 gols e sofreu 557 gols. Total de gols marcados no clássico dos clássicos, no histórico, é de 1.373 gols marcados. O primeiro clássico aconteceu em 1909, foi um amistoso e o Náutico venceu pelo placar de 3-1. É isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e comenta muito esse conteúdo. É muito importante que você dê sua opinião. O vídeo ficou longo, mas merece. É um clássico muito importante hoje na Ilha do Retiro. Eu estarei lá nessa transmissão. Jogo grande, a gente quer estar presente. E eu estarei lá fazendo a cobertura do Náutico, clube que eu estou setoriando nessa temporada, né? Começou. Eu estou com o Náutico e estarei ali pela Transamérica TMC 92.7. Então peço a você que ouça lá a rádio, dá moral pra gente. Tá? Vamos fazer uma cobertura top, começando logo cedo, entrevistando os torcedores. Vamos dar aquela atenção que o clássico merece. E que seja um clássico dos clássicos da paz. Torcedor, não bagunce o clássico. Não bagunce a zorra. Tá? Vá na paz, tá? Torça, se estresse, faz parte, mas não parta para violência. E nada de cometer, nada de racismo, homofobia, tá? Nada disso aí, viu?
Nada de querer agredir mulher, nada dessas coisas aí, pelo amor de Deus. Vamos se comportar, fazer um clássico da paz e que vença a melhor equipe, até porque essa é a primeira perna, né? Ainda tem um jogo de volta que acontece no dia 8 de março. É isso, galera. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo, que é muito importante o seu comentário. Aquele abraço e até qualquer hora. Foi!